começar a resolver esse problema, tá denotando a quantidade de sal por Q de X. Então, seja Q de X a quantidade de sal no tanque em X minutos. Então, tá? Então vamos ver em X minutos qual é a quantidade de sal que sai por minuto. Estão entendendo a minha pergunta? Em X minutos. Você disse que a quantidade de água no líquido todinho é homogênea em qualquer quantidade? É homogêneo. Então você tem que pensar na quantidade de tempo no líquido. Eu sei. Exatamente. Então, ó, enche daí, em X minutos, a quantidade, em X minutos, a quantidade de sal que sai por minuto, por cada minuto, sai quantos litros de água salgada? 20 litros por minuto. Agora me diga uma coisa. Em X minutos, quantos quilos de sal há num litro? Em X minutos, quantos quilos de sal eu tenho? Q de X. Se a quantidade a quantidade de sal que eu tenho em X minutos. Responda então a minha pergunta. Quantos quilos de sal eu tenho em cada litro? Agora tem que dividir. Q de X por quanto? Q de X. 2.000. Isso é a quantidade de sal por cada litro. Então, quanto é que está saindo por minuto de sal? Não sai 20 litros de água por minuto? Então, quanto sal sai em cada minuto em X minutos? Q de X sobre 2.000 vezes 20. Então, sai por minuto isso aqui. Ou seja, sai por minuto Q de X sobre 100 quilos de sal. Logo, o que é que diz isso? Isso aqui é a taxa de variação instantânea da quantidade de sal em relação ao tempo, que o tempo está medido em minutos. Então, o que é que isso diz? Diz o seguinte, quem é a taxa de variação instantânea da quantidade de sal? É a derivada, ou seja, Q' de X é igual, agora veja bem, isso aqui é valor absoluto, é a quantidade de sal por minuto. É a taxa de variação de sal no tanque em cada minuto. Em X minutos, essa é a taxa de variação instantânea, aqui, ó. Então, quem é Q' de X? É menos Q de X sobre 100. Por que menos Q de X sobre 100? Porque a quantidade está diminuindo. Então, a derivada não pode ser positiva. A derivada tem que ser? Tem que mudar o menos. Tá certo? Então, isso aqui, você vale, isso aqui é verdade, qualquer que seja o X, maior que ou igual a zero. Tá? Ou seja, Q' de X sobre Q de X é igual a quê? Menos 1 sobre 100, qualquer que seja X, maior que ou igual a zero. Ok? Assim, a integral de Q' de X
a integral, vamos ver aqui, ó, colocar assim, disso aqui, ou seja, a integral de 1 sobre Q de x, vezes Q' de x, integral em x, isso é igual a menos a integral de 1 sobre 100 dx. Isto é, ln do módulo Q de x, só porque Q de x é positivo, Q de x é positivo. Então fica ln de Q de x, ln de Q de x, logaritmo natural de Q de x é igual a quê? A menos 1 a menos x sobre 100 mais o quê? Mais c, onde c, qualquer que seja o x maior que ou igual a zero, onde c é o número real. Tá? Tá? Deste modo, Q de x vai ser c vezes a exponencial de menos x sobre 100, qualquer que seja o x maior ou igual a zero, onde c é uma constante positiva. Pronto. Aí, como Q de zero é c, como Q de zero é c e Q de zero, quem é Q de zero? Q de zero é a quantidade de sal que tem no instante zero. É 30. Por um lado é C, por aqui é C. E pelo dado do problema é 30. Tem-se C igual a 30. Ou seja, C é 30, tá? C é 30. Ou seja, Q de x é 30 elevado a menos x sobre 100, qualquer que seja x, maior ou igual a zero. Tá? Portanto, em x minuto, quantos quilos de sal tem no tanque? Portanto, em x minutos, há o que? 30 elevado a menos x sobre 100, função estritamente decrescente, ó, tende a zero. Com x tendendo a infinito, tende a zero. 30 vezes elevado a menos x sobre 100 quilos de sal no tanque. Pronto, tá aí. Tá? Então tá aí a quantidade de sal que tem no tanque, é isso aí. Vamos resolver uma variante desse problema. Ok? Feito, né? Já uma variante desse problema aí. Posso apagar aqui? Vai lá. Tá? Vamos lá. Ver uma variante aqui. Então, veja. Um tanque com 2.000 litros de cerveja contém 4% de álcool. Ó, um tanque com 2.000 litros
litros, viu? 2.000 litros de cerveja contém 4% de álcool. Cerveja com 100% de álcool é bombeada para dentro do tanque. Cerveja com 6% de álcool é bombeada para dentro do tanque a uma taxa de 20 litros por minuto. E a mistura homogênea e a mistura mantida homogênea é bombeada para fora do tanque na mesma taxa. É bombeada para fora do tanque na mesma taxa. Estou entendendo, né? Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Qual a porcentagem de álcool no tanque em X minutos? Então, parecido, né? Parecido, mas tem um detalhe aí, né? Solução. Então, você tem aqui um tanque contendo 2.000 litros de cerveja, também 2.000 litros. Veja. Aí você tem cerveja entrando no tanque a uma taxa de o quê? 20 litros por minuto. Só que essa cerveja, ela tem o quê? Essa que está entrando? 6% de álcool. Mas aí, essa mistura, ela também é bombeada para fora do tanque. Tá? Ela é bombeada para fora do tanque na mesma taxa de 20 litros por minuto. Tá? 20 litros por minuto. Não. Então ele quer saber qual a taxa, né, qual a porcentagem de álcool no tanque, né, dessa mistura de cerveja em X minutos. Então, solução. Lá. Tá? Então, veja bem, 6% de álcool, 20 litros por minuto, entra, 20 litros por minuto sai. Então, vamos lá. Vamos considerar Q de X, a quantidade de álcool, a quantidade, não a porcentagem, tá? Então, seja Q de X a quantidade, ou seja, o número de litros, né? O número de litros, a quantidade de quê? De álcool em o quê? Em X minutos. Que de X é a quantidade. Então vamos ver
qual é a taxa de variação, tá, de álcool, ou seja, de álcool. Quanto é que aumenta ou diminui de álcool por minuto, tá, nessa mistura. Bem, olhando o problema, olhando para a sua natureza, para o seu enunciado, a quantidade de álcool na mistura vai aumentar ou vai diminuir? Aumentar. Porque aqui entra, tem uma concentração maior de álcool. Tá certo? A primeira observação é essa. Agora, quanto de álcool entra por minuto? Quantos litros de álcool por minuto entram nesse tanque? 6%. Hã? 6% de 20 litros. Ou seja, em X minutos, vamos colocar assim, ó. Daí, em X minutos, entram em cada minuto, ou entram por minuto, ou entra em cada minuto. Cada litro de cerveja tem quantos litros de água? 6%. 6 sobre 100 de 1. 6 sobre 6 vezes 1. Você está entendendo isso aqui, ó? Isso é quantos litros de cerveja, quantos litros de álcool há em 1 litro de cerveja. Agora, quantos litros de cerveja estão entrando? 20. Então, isso aqui, 6 sobre 100 vezes 1 vezes 20, é quantos litros de álcool entram na mistura por minuto. Eu não vou nem botar litros por minuto. Daí, em X minutos, entram em cada minuto, o quê? Litros de álcool. Já estou dizendo. Você está entendendo? Sim. Então, isso é a quantidade de álcool em litros que entra por minuto na cerveja. E essa taxa é constante, porque essa taxa é constante. É em X minutos. E, agora que vem, e em X minutos, só em X minutos, sai em cada minuto. A cara aqui é instantânea mesmo, porque isso aqui não é instantâneo. Me diga uma coisa, quantos litros de álcool há em cada litro da mistura? Que é de X sobre 2.000. Que de X sobre 2.000 é quantos litros de álcool eu tenho por cada litro de cerveja. Isso em X minutos. Só que em X minutos saem 20 litros de cerveja. Então, por minuto, tá? Em X minutos, saem a cada minuto 20 litros de cerveja. Então, em X minutos, quantos litros de álcool saem em cada minuto? Vezes 20. Que dá quanto? Q de X sobre 100 litros de álcool. Isso aqui é a quantidade de álcool que sai por minuto em X minutos. Ou seja, em X minutos, quantos litros de álcool entram por minuto? Que dá quanto isso aqui? Dá 120. 120, vou botar aqui. 6 sobre 100. 6 sobre 100. Vezes 1, vezes quanto? Vezes 20, que dá 1,2 litros de álcool. Daí, assim, qual é a taxa de variação instantânea
da quantidade de álcool em relação ao tempo. Ou seja, quem é que é linha de x? Quantos litros entram por minuto? Quantos litros de álcool entra por minuto? E quantos litros de álcool saem por minuto? Em x minutos. Então, quem é que é linha de x? É 1,2, porque o que entra é mais do que o que sai. E isso aqui é positivo, porque a quantidade está aumentando. Então, é 1,2 menos Q de x sobre 100. Isso aqui é válido qualquer que seja x maior que ou igual a zero. Pronto.